fatela ninna, fatela la nanna, bella la giugiolona della nonna. Oh. Bom, obrigado. E para mim é muita satisfação poder colocar e estar participando dessa mesa com Deci, porque eu conheço a Deci há muito tempo nessa batalha. Mas eu gostaria de memorizar aqui uma das questões que foi muito bem participada pelos seringueiros, por muita gente da universidade, mas muitos aqui na época, na década de 70, quando começou esses conflitos, a chegada da UDR aqui, a chegada do latifúndio, no início da década de 70, 71, 72, os seringueiros foram pegos de surpresa. E mesmo nessa densa floresta, eles conseguiram organizar uma forma de luta, e eu tive a oportunidade, o prazer e a tristeza e a alegria de estar junto com aqueles companheiros daquela época. Os empates, é importante que as pessoas compreendam o que foi os empates da década de 70, da década de 80. Os empates foram uma forma de resistência. Quando os fazendeiros chegavam, porque naquela época os seringueiros, se as pessoas levassem a terra para outro canto, para nós não importava. O que importava para nós era a floresta em pé. Porque a gente vivia exclusivamente da borracha, da castanha, da pesca, da caça. A gente nem roçado a gente colocava, nós comprava tudo no barracão. A nossa dedicação era cortar seringa, e eu estou com 12 anos que eu não risco mais. Cortei muito também. Meu pai foi seringueiro 50 anos, já está com mais de 90 anos, e se der uma faca de seringa para ele, ele ainda vai cortar. No entanto, os empates foi uma forma de luta que o seringueiro encontrou para se opor ao grande desmatamento que eles chegaram naquela época, dizendo que a Amazônia era um vazio demográfico. Inclusive o IBGE divulgou na época da ditadura militar, dizendo que a Amazônia era um vazio demográfico e que tinha que ser ocupada para que houvesse o progresso e o desenvolvimento. Então, naquela época, derrubar a floresta, queimar, significava desenvolvimento e progresso. Bom, para nós, progresso era a gente cortar seringa, quebrar castanha, se alimentar nossos filhos e ficar lá em paz. No entanto, foi os empates. E aí se juntou mulheres, crianças, pessoas de todas as idades e ia para o enfrentamento, não deixar a floresta cair, porque eles traziam gente de Ponta Porã, do Mato Grosso, aqui ele não encontrava seringueiro para ajudar ele a fazer o grande desmatamento, porque o seringueiro não ia desmatar a castanheira. E isso aqui foi pego muita gente, levaram mais de 3, 4 mil pessoas, foi expulso nessa época, com a abertura das BR para a Bolívia, com o projeto de colonização chegando naquela época, a garimpagem se instalando na Amazônia da década de 70, 60, 70, com a ditadura militar, a abertura das grandes BR na nossa região fez com que muitas das suas populações tradicionais enfrentasse o ódio do sistema que se instalou no Brasil, do regime militar na época da ditadura. Mas não foi só essa questão, veio junto com esse sistema várias outras formas de se apropriar e de se apoderar de toda esse bioma que foi a floresta amazônica. Então, os empates eram um enfrentamento contra as frentes de desmatamento organizado pela UDR. E nós conseguimos brecar esse desmatamento fazendo os empates. Os empates teve muito enfrentamento, mas mesmo assim eles ainda destruíram mais, queimaram mais de
500 mil seringueiras, mais de 200, 300 mil castanheiras, destruíram muito, incendiaram muitas casas nos seringais, violentaram muito o seringueiro, fizeram a barbaridade nos seringais, e mesmo assim, levaram mais de 2, 3 mil pessoas, jogaram nas matas da Bolívia. Ainda bem que tinha um país vizinho à Bolívia que recebeu muitos seringueiros, que foi expulso daqui pelo grande desmatamento e pelas aberturas das BR. Daqui para Brasileia, quem vai daqui para Brasileia, você vê o cemitério de castanheira de um lado e de outro, tudo chorando porque foi destruído toda aquela floresta daqui até lá. E virou fazenda, onde era um maior castanhal da história. Nem o Pará conseguiu dar castanha, o tanto que aqui dava. Mas, no entanto, lá os Mutran registraram como castanha do Pará e a grande maioria era do Acre. Mas para exportar, nós tivemos até problema para vender a nossa castanha, porque a gente tinha que pedir permissão para os Mutran, porque só eles tinham registrado. Aí aqui nós tivemos que registrar como castanha do Brasil. Então, foi essas questões. Então, eu estou colocando essas coisas porque os empates foi uma forma de luta muito bonita, igual a uma questão que está acontecendo agora com os quilombolas. É importante nós fazer essa ponte. Nós estamos num ano, nesse país, onde 71 pessoas foi assassinado no campo rural, publicado agora há pouco pela Comissão Pastoral da Terra, e mais da metade foi só no estado do Maranhão. A violência contra os quilombolas, contra os indígenas, o massacre que está acontecendo com esse povo. Lá, eu vim agora de lá, tive a oportunidade de levar a experiência dos empates para lá. E fizemos bonitas retomadas nas áreas que foi grilada dos quilombos. Então foi um movimento muito bonito. Ocupemos fazenda, quebremos cerca, pulemos, ocupemos todas as áreas tradicionais dos quilombolas. Já são mais de 700 grupos quilombolas reconhecidos no Brasil, mas que foram renegados a sua terra. Aqui, nós conquistamos, você vê o estado do Acre, são 15 milhões de hectares de terra, 15 milhões de hectares de floresta. Na década de 70 e 80, 10 pessoas se apropriaram de uma área de terra aqui, de 8 milhões de hectares de terra. Na década de 70, na década de 80. E quero só fazer um registro, porque tem algumas pessoas que lembram alguns nomes. Atalaia, Wilton Quile de Queiroz, Pedro Douto. Pedro Douto se autodenominou com dono aqui de 2 milhões de hectares de terra. Inclusive, o seu filho foi chefe da Funtac. Então, é importante a gente dar nome a eles e a elas, né? Porque é importante. Tivemos as conquistas das reservas extrativistas, uma proposta revolucionária. A gente nem quis o título de propriedade. Nós discutia isso com os seringueiros. Por que nós não queríamos o título da propriedade? Porque todo mundo que recebia um título na época ia no banco, fazia empréstimo e o banco pegava a terra como hipoteca. E aí, como a inflação era alta, logo o cara ficava sem a terra, o banco pegava e entregava para os fazendeiros. E aí ele ficava sem terra novamente. Só que a criação da reserva extrativista como uma proposta de reforma agrária sobre o controle dos trabalhadores e adequada para a região da Amazônia, foi uma proposta muito bonita. 2 movimentos se formou naquela época, o MST e o Conselho Nacional do Seringueiro, que criou, inclusive, a Aliança dos Povos da Floresta. O Acre, hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 4, 5 milhões de hectares virada reserva extrativista. Só para vocês terem uma ideia, a reserva Chico Mendes é 1 milhão de hectares. Aí você vai para a reserva Juruá, é 600 mil hectares. Aí você vai para, outras reservas, muitas reservas, Sena Madureira, Tarauacá, 500 mil. Foi uma proposta bonita. Acontece que nós fizemos esse empate, tivemos as conquistas da criação das reservas, mas nós relaxamos, como a gente fala no ditado popular, né? A gente
achou que as pessoas que... O movimento aqui foi tão forte dos empates, da conquista das reservas extrativistas, que das 23 prefeituras, a gente diz, vamos mudar essa hierarquia da política atrasada, dos coronéis de barranco, sabe? E a gente achou que essa nova sigla que se criou como Partido dos Trabalhadores, a gente achou que eles iam dar continuidade no processo da educação, da formação, da capacitação, a formação, a questão da reforma agrária no Brasil. Inclusive o Lula disse lá em Brasília que de uma canetada só, se ele fosse presidente, ele fazia a reforma agrária nesse país. Muito pelo contrário, entregou mais de 100 milhões de hectares de terra para o agronegócio no seu governo. Mais de 140 milhões ele e a Dilma entregou para o governo. E hoje, minha gente, hoje o que é que a gente está vendo? Eu estou aqui com a multa de seringueiro multado, porque botaram o roçado o ano passado, ano atrasado, teve gente que pegou multa de 50 mil, de 30 mil, porque botou meia hectare para o seu alimento. Se eu quiser fazer uma casa, hoje eu tenho que fazer um plano de manejo. Se eu quiser pegar um peixe lá no meu garapé, eu tenho que ir no ICMBio pedir licença. Então, quer dizer, aquilo que era normal para a gente, que não era crime, hoje eles estão dizendo que nós somos criminosos e que somos nós os grandes responsáveis pelo subdesenvolvimento desse país, da nossa região. Estão dizendo, sabe, chamando que nós somos, acho que é aquele nome que eles falam, a indolência, né, dos indígenas, e que é indolência, e que mais ainda diz a malandragem dos negros. Ora, minha gente, esses dois povos foi o que manteram essa floresta em pé, foi o que manteram a riqueza desse país, que está hoje servindo para Lava Jato, para acumular riqueza na mão de poucas pessoas. Quem construiu esse país se não foi os negros? Foi mais de 4 milhões de gente escravizado que veio da África para cá. Quantos indígenas, se você for contar a abertura da Transamazônica, o massacre que foi, sabe, daquele povo que enfrentou, a violência, organizar o massacre, a FUNAI, que inclusive na época da ditadura os índios chamavam a FUNAI de Funerária Nacional Indígena, não era nem Fundação Nacional Indígena, era Funerária Nacional Indígena. Levava gente com gripe para dentro das aldeias, para contaminar o monte de índio que morria de 30, 40 nas aldeias. Foi o meu povo que foi, eu falo assim, meu povo, porque a minha mãe é a filha de Axaninca, do Peru. Então, quer dizer, tem um descendente de negro, de indígena, de tudo. E hoje nós somos indolentes, somos malandro, e quem é que goza de toda essa riqueza produzida e dessa grande potencial natural, que foi defendida pelas populações tradicionais até hoje? Você vê as grandes leis que foi criada, selo FSC, gestão de florestas públicas, regulamentação fundiária na Amazônia para perdoar todo o estrago que o grande latifúndio fez na Amazônia, Código Florestal. Então, criaram todo o mecanismo e hoje estão dizendo que nós somos responsáveis pelo subdesenvolvimento. Então, quer dizer, é muita cara de pau. E nós, ontem, mais de 200 seringueiros desceram da cidade, teve gente que caminhou 18 quilômetros. Eles vão vir de novo. Nós marcamos e vão se levantar de novo contra a direção do Sindicato de Brasileia, contra a direção da Amopreb. Nós fizemos um ato em Brasileia, sabe? Por quê? Porque eles esse ano decidiram que eu não posso mais queimar a minha coivara. Está lá no plano de utilização que eu discuti, mais Chico Mendes, mais tantos outros, que eu podia botar o meu roçado para sobrevivência. Então, quer dizer, é uma situação violenta contra as populações tradicionais. E quem que criou essas leis? O governo do PT criou. Começou com Fernando Henrique Cardoso criando o SNUC, Sistema Nacional, e a Marina aprimorou. Mas a Marina não só aprimorou o SNUC, a Marina
criou o projeto de gestão de florestas públicas que privatizou por 70 anos esse potencial natural. Porque qualquer entidade, qualquer empresário pode vir e pedir uma concessão de uma área de terra de 50 mil, de 100 mil, de 500 mil, de 1 milhão de hectares, e tem o domínio, através dessa lei que a Marina criou quando foi ministra do Meio Ambiente, criou, e ele pode se apossar daquela área, eu não posso entrar mais lá, nem um índio, nem seringueiro, ninguém pode entrar mais lá, só o que tem a concessão daquela área, por 40 anos. Durante 40 anos ele vai poder fazer o que ele bem entender. Biopirataria, exploração, degradação, poluição. Mas quando termina os 40 anos, ele pode refazer novamente o contrato por mais 30. Ou seja, a Marina privatizou, mas o Lula, a Amazônia, por 70 anos. Então, é importante que a gente diga de nome, que é para ninguém estar achando. No entanto, nós saímos da ditadura que fez o maior massacre ao povo indígena, ao povo seringueiro, ao povo negro, sabe? Mas hoje, nós estamos vivendo essa criminalização enfrentada. E o seringueiro começa a se levantar. Mas nós temos que colocar aqui. Tem uma epidemia de ONGs, me desculpe, alguns, porque tem ONGs e tem ONGs. Tem algumas que faz coisa com coisa. Mas tem uma que é só para pegar projetos, sabe? E eu gosto de citar o nome, porque eu fico assim angustiado com as pessoas que fazem aquele discurso e que não diz quem é quem. Eu não gosto que isso fique escondido para as outras ONGs achar que é tudo a mesma coisa, não é. Tem delas que cria cargo vitalício, o presidente fica no poder, vira ser outro, só para estar a vida inteira na direção da ONG, sem mudar de direção. Mas hoje, ano passado, teve um encontro das populações de Chapuri, de Brasileira, Assis Brasil, do Seringueiro. E sabe quem se propôs que está dando curso para a gente lá, para derrubar o no manejo, para fazer o treinamento? A tal de WWF. Não gosta de mim. E, claro, não vai continuar gostando. Porque eles estão instalados nas universidades. Eles trazem gente da Flórida, trazem gente para cá, instala aqui. E aí fica fazendo um discurso defendendo essa proposta da nova economia verde, recebendo em euro, em dólar, e a floresta caindo. São quase 200 planos de manejo. E nós tivemos uma vez, está 10 anos, 12 anos, o meu amigo Pereira aqui, eu acho que lembra, nós trouxemos um pessoal do Carbono 14 para medir essas áreas do manejo. A árvore mais nova que eles estão tirando é a Samaúma. Eles mediram lá a idade delas, na Funtac, nas serrarias, em tudo que era canto. Tem uma área, eles mediram um cumaru, que tem lá na minha colocação. 1.500 anos, cumaru ferro. E a engenharia florestal chega para nós e diz, não, mas em 30 anos a gente tira a madeira e ela se recompõe novamente. É muita cara de pau dos engenheiros florestais dizer que a engenharia florestal, ela é uma disciplina e não ciência. Mas eles conseguem enganar a maioria dos seringueiros para assinar o plano de manejo, que eles chamam de manejo comunitário. Muitas vezes, quando o seringueiro não sabe assinar, toca o dedo lá, mas ele assina o manejo. Mas quem vem tirar a madeira é uma empresa. O seringueiro fica quieto. Agora, se eles entregar para nós, dizer, olha, gente, vocês estão liberados para tirar o manejo. Primeiro que ele rouba no preço. Você vê, o mercado negro paga o metro cúbico da cerejeira, R$1.000. Eles pagam 140, o governo, a Cooper Floresta, 140. O mercado negro paga R$600 a madeira branca e paga R$120 a dúzia de tauba. Eles pelam essa uma que dá 50 dúzias, 100 dúzias, o governo paga R$50. Você vender 100 dúzias, 100 vezes R$100, vai dar 10 mil, você faz 10 mil numa samaúma.
Chegou um pessoal do Japão lá e disseram que o Sting divulgou um documento dizendo que uma janela da madeira que vai daqui, lá na Inglaterra, custa $3.000. Uma cama de madeira que vai daqui custa $6.000. Lá só dorme em cama Margaret Thatcher, cama de madeira, Margaret Thatcher, Príncipe Charles, sabe? E no entanto esse pessoal fica com a maior cara de pau aqui, dizer que nós somos o grande culpado do subdesenvolvimento. Então, quer dizer, a gente vem aqui apenas para dizer, né, que eles criaram, hoje, ninguém diz isso, você vem de Assis Brasil até a boca do Acre, tudo que é imundícia dos hospitais, de tudo é jogado no rio, ninguém diz nada. O Estado, o município não comete os crimes das imundícias que vêm dos hospitais para dentro da nossa água e estão matando o nosso rio. E é o rio Acre que todo mundo bebe água. Mas ninguém está se preocupando com isso. As hidrelétricas na Amazônia, quantas hidrelétricas que estão inundando milhões de hectares de floresta, acabando com sítios arqueológicos milenar, culturas milenar. E nós somos culpados pelo subdesenvolvimento. Fizeram uma política de açudagem no estado do Acre, que estão eliminando todos os igarapés afluentes dos igarapés maior, porque cada açude que você faz, ele mata outras nascentes. E está todo mundo calado. E mais ainda, minha gente, nós estamos vendo hoje, sem saída. Ainda tem gente que traz um discurso aí de dizer que 2018 tem que saber votar. 2018 tem que saber escolher, mas gente, escolher o quê? Que tudo é a mesma praga. Nós estamos no Congresso, no Planalto. Nós estamos no Planalto, cada partido virou uma facção criminosa, negociando lá. São bilhões negociados para aprovar as suas leis. Então, minha gente, eu acho que é hora também da gente dar o troco. Mostrar a nossa indignação primeiro. Primeiro nós temos que, ter a coragem de voltar para as ruas, que nem eu vi muita gente aqui ir para as ruas na época dos empates. Dessa universidade aqui, saiu de 2, 3 caminhões para Chapuri na época dos empates. Agora está na época da gente fazer os levantes contra, essa corrupção organizada, as facções. Tem a facção do Alckmin, tem a facção do PT, tem a facção do Bolsonaro, não tem como você dizer, que não são facções criminosas. E o povo tem que começar a perceber isso, mostrar a sua indignidade. Nós lá ontem, achei bonito a descida da seringueirada, de homens, mulheres, crianças, caminhando 12 quilômetros, 10 quilômetros. Eu disse, chamei pelo rádio, nós precisamos começar a nos levantar, que nem foi na década de 70, na década de 80. Perdemos muitas pessoas, muita gente foi assassinada, minha casa, a casa do meu pai foi incendiada, sofri vários atentados, tive a solidariedade daqui para bancar minha segurança pelos próprios seringueiros. E toma aí. Aí, agora um casal de jornalistas muito simpático, foram lá me fazer uma entrevista, e fizeram a entrevista da Desci, lá em Chapuri, e cheguei lá, era um tal de Brasil de Fato. Quando eles chegaram lá, eu disse, vocês acham que o Brasil que esconde fato vai publicar o que eu vou dizer? Porque Brasil de Fato é um jornal do PT. Mandaram me entrevistar lá. Eu digo, gente, é bom que a gente também, nós somos seringueiros. Eu estou lá, onde eu moro não tem luz elétrica, eu ando a pé. Mais de 20 quilômetros para pegar um carro que vem para a BR, ou vem um de cavalo, ou vem um a pé. Agora eu andei mais de 14 quilômetros a pé, porque quando chove não passa nada. Aí, quer dizer, quem é responsável pelo subdesenvolvimento? São aqueles que roubam o dinheiro da educação, que roubam o dinheiro da educação, do transporte, que eu vim agora no ônibus. Para mim chegar da Vila Acre, que eu anotei, gastei 2 horas. Eu viesse a pé, eu chegava aqui mais ligeiro. Da Vila Acre para cá, E aí o pessoal chama isso de progresso.
Sabe? Então, quer dizer, é uma situação que é deprimente. E eu estou muito feliz de estar hoje aqui, por quê? Porque eu sei que daqui vocês têm condição de fazer isso circular. E tem condição de começar também a separar o joio do trigo. Porque todo mundo sabe que essa questão da proposta da economia verde, da proposta da pró-florestania, da proposta do desenvolvimento sustentável, são garantidos por quem? Pelos grandes intelectuais. O mundo acadêmico entrou nesse discurso. Se todo mundo começar a fazer a crítica disso de novo, que nem nós fazia, da ordem do progresso contra a ditadura, que nem tinha ordem, nem tinha progresso, se todo mundo começar de novo, aí nós vamos ter, porque o Brasil agora precisa fechar para balanço. Esses dirigentes das facções, desses partidos que estão aí, eles é que tem que estar na cadeia, porque a juventude que está aí se degradando, são muitas vezes, elas se acham até, porque os meios de comunicação incrimina e não investe na educação, em lazer, em transporte, sabe, em esporte, não investe, e a juventude fica sem opção. E aí sabe quem é que está precisando do trabalho? O narcotráfico. E o narcotráfico está se apropriando da nossa juventude, porque agora o governo quer tirar da reserva Chico Mendes 10 mil pessoas. São mais 10 mil pessoas que vêm para cá. E olha, gente, se ele me tirar de lá, a polícia vai ter trabalho. Porque eu já venho organizado de lá com aquela seringueirada. Sabe, porque nós não temos opções. Um profissional, um doutor, um professor, sabe, um intelectual, tem opção. O camponês não tem. Primeiro, porque se ele sair da floresta, a primeira coisa que ele faz, o intelectual pode ir para a floresta, ficar 10 anos lá, 10, 15 anos. Ele não perde a identidade. No entanto, se o seringueiro, o camponês vir para cá, ele vai perder a sua identidade, não vai ter como sobreviver aqui, e vai ser um pedinte, vai ser um, sabe? Então, acho que é hora da gente começar a ver que a coisa não vai correr só lá na minha casa, não. Porque se eu vim para cá, eu vou dar trabalho, eu vou ter que roubar de vocês aqui da cidade. E aí eu vou pular muro, vou pular tudo. Então, é hora da gente se unir novamente, sabe? Porque a fome, ela tem cara de herege. E não dá para o seringueiro, nós sabemos que a gente é o grande responsável pela essa floresta estar em pé. Agora, culpar nós de ser indolente, de ser malandro, isso é muita violência e isso não dá para suportar. Quero agradecer a vocês aqui pela oportunidade. Quero dizer que para mim, eu gostaria que vocês fossem lá onde eu moro. Que alguém de vocês fizesse uma comitiva para ir ver como é que a gente vive num local muito arcaico ainda daquele tempo. Sem luz elétrica, sabe, cozinhando, lavando, sabe, lá na Tauba do Garapé, tomando banho com a lata. E eu sou muito feliz. Agora, eu tenho que ter o direito de plantar o milho para criar minhas galinhas. Porque eu vivo dela. Ter o direito de plantar o meu milho, de plantar a minha cana, a minha macaxeira, de plantar, sabe, de ter o direito. Eu não tive o direito de estudar. Na época que era para mim estudar, não tinha escola no Seringal. Nunca sentei no banco da escola. Mas não tenho inveja. Agora, eu leio 4, 5 livros por mês. E eu gostaria que vocês começassem a ler, porque a grande maioria da nossa juventude, dos nossos militantes, dos nossos dirigentes, eles acham que o Zap vai mobilizar, que a internet, que computador, gente, isso é bom. Mas olha, esqueça isso um dia.
vá para os bairros, sinta o cheiro do povo, se misture, porque nós precisamos de fazer uma nova revolução nesse Acre. Nós fizemos, naquela época, cometemos o erro de brigar com o nosso irmão da Bolívia, mas hoje nós vamos ter que brigar com esses cafajestes do poder. Nós vamos ter que tirar de lá no cacete, porque através de voto ninguém tira, sabe? E vai ser no pau. Para ser no pau, nós temos que ter consciência. E nós só adquirimos consciência se nós se movimentar, se nós se encontrar, se nós debater, que nem nós estamos fazendo hoje aqui. Muito obrigado, parabéns e muita luta para todos nós. Vamos à luta. Avevo un cavallino brizzolato, contava i passi che